A gente está vivendo uma era em que utilizar a inteligência artificial está se tornando cada vez mais assíduo. E eu me dei conta disso quando eu vi meu avô, de 78 anos, utilizando inteligência artificial. Um senhor que não sabia, alguns meses atrás, limpar o armazenamento do WhatsApp e hoje está conversando com uma IA. E isso honestamente me preocupa. Né? Não no sentido de que inteligência artificial vai dominar o mundo ou qualquer coisa do tipo, mas no sentido de será que esse uso da inteligência artificial de uma forma tão assídua não vai deixar as pessoas cada vez mais burras? E esse pensamento meu vem um pouco ligado ao esporte. O nosso corpo, ele é totalmente adaptativo. A gente consegue ver isso na Paralimpíadas, por exemplo. Pessoas com falta de membros, com problemas auditivos, problemas visuais, fazendo coisas extremamente bizarras. Coisas que a maior parte da população nem consegue fazer, estando 100%, digamos assim. E o contrário também é verdade. Quando a gente começa a inserir muletas na nossa vida, o nosso corpo vai se adaptando e vai parando de se sentir necessário. E eu sei disso porque eu já estirei meu tornozelo 2 vezes. O mesmo tornozelo. E todos os médicos que eu passava, todos os ortopedistas, todo mundo sempre falava: utilize as tornozeleiras o menos que você pode. Porque se você pegar a mania de utilizar a tornozeleira, o seu ligamento nunca vai fortalecer de novo. Porque o seu corpo vai entender que aquele ligamento já não faz mais parte de você, não precisa mais dele. Tem algo externo segurando. E a partir de toda essa reflexão que eu fiz do esporte, algo totalmente aleatório, me fez pensar um pouco sobre essas inteligências artificiais. A gente está usando IA para tudo, para fazer TCC, para escrever poema, para escrever post de Instagram, para escrever coisa no Twitter, o famoso X. Enfim, será que utilizar tanta inteligência artificial não vai fazer a gente parar de utilizar o nosso cérebro e, consequentemente, vai nos deixar mais burro, literalmente? Não vai fazer o nosso cérebro parar de funcionar? Eu, particularmente, julgo que sim. E claro, puxando aqui para a área do canal, afinal a gente está falando de planejamento financeiro, as pessoas estão utilizando inteligências artificiais para tentar se organizar financeiramente. ChatGPT, eu vou ganhar uma herança de 500 mil reais. O que eu devo fazer? Cloud, leia o meu extrato e me diga onde eu estou gastando mais. Gemini, o que você acha? Eu posso entrar nesse financiamento ou não? Cara, decisões totalmente importantes, talvez as decisões mais importantes da sua vida, as pessoas estão ligando para a inteligência artificial. E eu não estou falando disso da boca para fora. Eu atendo mais de 60 famílias todos os meses. E acreditem se quiser, mesmo pessoas que têm um planejador financeiro do lado, ainda estão consultando inteligência artificial para tomar decisões importantes na vida. Isso é totalmente preocupante, porque é algo totalmente ineficiente. Eu não acho que você deveria utilizar a inteligência artificial para organizar suas finanças, por vários e vários motivos. Mas o principal é a falta de consciência financeira que você tem, e utilizando a inteligência artificial vai ser pior ainda. Eu cravo aqui para você. As pessoas só têm problemas financeiros porque elas não têm consciência financeira. E eu não estou falando aqui de consciência financeira no sentido de ter uma educação financeira, saber analisar investimentos. Não, é uma consciência financeira básica. As pessoas, elas não sabem mais o quanto ganham, não sabem nem olhar para o contra-cheque e entender o que é imposto, o que é desconto, o que é o salário. As pessoas não sabem o que gastam, não sabem o porquê gastam, não sabem analisar o que querem para o presente, não sabem analisar o que querem para o futuro. É isso que eu estou falando sobre consciência financeira básica. É entender o macro da sua vida financeira, os seus próprios desejos. E aí entra a inteligência artificial. Você fica questionando a inteligência artificial, o que você deve fazer com o dinheiro, para ler o extrato, onde que você deve parar de gastar. Essas decisões deveriam ser 100% suas. Ah, mas Kaique, eu uso a inteligência artificial para montar uma planilha a partir do meu extrato e fazer uma análise técnica do que eu estou gastando. Ela economiza meu tempo. Meu, entenda de uma vez por todas, o seu problema não é uma análise técnica fina. Você quer uma análise técnica fina agora, rápido, em 2 minutos? 2 minutos não, 10 segundos? Você tem o cartão de crédito? Você consegue pagar o cartão de crédito todos os meses? Você paga suas contas todos os meses? Você tem um nome sujo no Serasa? Se você conseguir responder essas 3 perguntas, você já vai saber se está dando certo ou errado. É simples. A análise técnica que a inteligência artificial está te dando não vai mudar a sua vida financeira. E eu digo mais, eu tenho certeza que você já perguntou alguma coisa para a inteligência artificial, ela te deu um textão explicando os detalhes e você não leu o textão. Você foi lá para baixo e leu o resumo ou a conclusão. E eu digo isso com certeza porque eu já fiz isso inúmeras vezes. E olha o quão bizarro é toda essa reflexão. A gente está delegando a nossa capacidade de raciocínio para uma máquina e a gente não está tendo nem a capacidade de ler o que a máquina está raciocinando para a gente. Olha o quão bizarro. Então, qual que é a chance de uma inteligência artificial conseguir ajudar você a organizar suas finanças de forma eficiente? Eu digo nenhuma. Então, você quer arrumar suas finanças?
pare de utilizar a inteligência artificial e comece a utilizar um dos métodos, e um único método que eu tenho certeza que vai te ajudar em tudo. E não é um método meu ou um método milagroso. É só um método que vai te trazer mais dor ao pagar as coisas. Existe um estudo que ele fala sobre a dor do pagamento, que com o passar do tempo, nosso cérebro não evoluiu tanto quanto a tecnologia de pagamento. O que é isso? Basicamente, antigamente, quando a gente tirava uma nota de R$ 50 da carteira e entregava para alguém, a gente sentia um incômodo muito grande naquilo. Aquilo literalmente doía. O nosso cérebro acionava algumas áreas que estão realmente ligadas à dor. Mas com o advento de toda a tecnologia, essa dor de pagar coisas foi se perdendo. Quando criou o débito, hoje a gente insere cartão, aproxima cartão, a dor já é muito menor. Quando a gente utiliza crédito e parcela uma coisa em 10 vezes, vixe, só mês que vem a gente vai pagar. A dor é muito menor. Agora, VR e VA, as pessoas nem consideram como dinheiro próprio, consideram como um bônus. A dor é quase zero. Agora imagine com o avanço da tecnologia, como por exemplo a Walmart e a Amazon já estão testando e fazendo algumas coisas. Eles querem literalmente conseguir ler a sua cara, fazer a famosa biometria facial e pronto, você já pagou. Imagine o quanto de dor vai gerar isso. Praticamente nada. Vai ser terrível. Ou seja, já que os recursos que a gente tem no dia a dia não nos geram mais dor e, consequentemente, não nos geram mais consciência financeira, a gente precisa criar os nossos próprios recursos. Por que não? Não recomendo que você vá num banco, pegue todo o seu salário e tire em dinheiro e ficar andando com dinheiro por aí. Atualmente é loucura. O que eu recomendo é você criar seu recurso. E hoje eu particularmente sempre indico 3 para minhas famílias. Ou o caderno, ou Excel, ou um aplicativo. O caderno é completamente imbatível. Se você ganhar a disciplina de realmente escrever tudo que você gasta, tudo que você ganha, dá 15 dias que você vai ter na ponta da língua como é a sua vida financeira. É realmente bizarro, porque quando você escreve, a consciência é muito grande. Mas é claro que existe o ônus. Você vai ter que ficar sempre escrevendo, você sempre vai ter que fazer contas em calculadoras e afins. Então, a consciência é surreal, mas tem aquela questão ali de você ter que escrever. Então pode ser um ruído aí que vai te impedir de continuar dessa forma. O segundo é o Excel. Quando você mesmo cria a sua planilha, quando você mesmo coloca suas fórmulas, quando você mesmo preenche, é completamente diferente do que pedir para uma inteligência artificial fazer e te dar um resumo sobre aquilo. Quando você coloca a mão na massa, a sua consciência e a sua dor vai ser grande. É claro que também existe o ônus. O ônus você vai ter que saber minimamente mexer no Excel, minimamente fazer as fórmulas corretas, minimamente entender um pouco sobre aquele processo. Então, se você não souber, é uma grande barreira, mas é uma ótima ferramenta. E por fim, tem os aplicativos que atualmente são os que eu mais gosto. Por que eu gosto tanto do aplicativo? Porque hoje os aplicativos financeiros, eles possuem uma abinha que é sobre lançamentos. Ou seja, tudo que você gasta, você tem que lançar no aplicativo. E por incrível que pareça, só de você lançar vai fazer você racionalizar aquele gasto e consequentemente causar uma dor. E causando essa dor, você vai conseguir literalmente racionalizar e ter uma consciência financeira melhor. Por que eu gosto tanto dos aplicativos? Porque eles são muito intuitivos, tem muitos gráficos coloridos, tem muitas barras coloridas, então para você entender é muito mais fácil para fazer a análise que você precisa fazer, mas também porque não exige tanta disciplina. O aplicativo está na palma da sua mão todo dia, que é o famoso celular. Você não sai de casa sem o celular, mas você vai sair de casa sem o seu caderno de anotações de gastos, por exemplo. Então, se você pegar o hábito de utilizar o aplicativo, vai estar na sua mão o dia inteiro. A chance de você criar uma disciplina é muito mais fácil. Então, de verdade, você quer melhorar suas finanças? Assuma a sua responsabilidade. Não delegue ela para uma inteligência artificial que não vai dar certo. Ah, mas então você não usa inteligência artificial para nada? Honestamente, para a parte básica das finanças, que é a receita e despesa, entender sua vida financeira básica, eu não recomendo nem um pouco você utilizar a inteligência artificial para nada. Porque qualquer coisa que você utilizar a inteligência artificial, você vai estar delegando uma parte importante da sua vida e vai ter menos consciência. E você já entendeu, com menos consciência você vai se perder financeiramente. Então, para o básico da sua vida financeira, não. Assuma a responsabilidade, gaste um tempo para isso, para você aprender. Eu até recomendo utilizar inteligências artificiais para algumas coisinhas um pouco mais avançadas, que também é facilmente resolvido por uma calculadora ou por Excel, mas dá para delegar. Como, por exemplo, faça uma simulação para mim de o que é melhor, alugar ou entrar no financiamento. O que acontece se eu financiar minha casa R$ 1.000 por mês? O quanto eu preciso juntar dinheiro para trocar de carro daqui a tantos anos? Coisas nesse sentido, que você pode fazer simulações racionais e numéricas, eu acho que faz sentido. É interessante você entender o processo, mas também não vai fazer falta se você não souber. Então, para esse tipo de simulação, eu recomendo sim. Mas para o resto,
Pedir para a inteligência artificial tomar uma decisão por você, cara, não faz sentido. E mesmo assim, eu ainda mantenho duas ressalvas aqui. A primeira é, sempre vá questionando a inteligência artificial. Se ela te deu um número, tenta entender o porquê que ela te deu o número. Tenta questionar ela. Se ela te deu um dado sobre um estudo, pergunte de onde é aquele estudo. Que já aconteceu inúmeras vezes de eu perguntar de onde é o estudo, para eu ir atrás do estudo, e ela falar que ela cometeu um equívoco e que esse dado é um dado generalista que ela deu. Então, sim, a IA também comete erros. Então vá sempre perguntando e principalmente não faça o que eu já fiz, que é literalmente largar todo o texto explicativo e ir para a conclusão e para o resumo. Isso só vai te emburrecer. E a segunda ressalva é, tome cuidado para você utilizar a inteligência artificial só para reforçar uma crença que você já tem. Por quê? Eu não entendo nada sobre inteligência artificial no sentido de como ela funciona. Mas eu já percebi na prática que quando você questiona uma coisa, dependendo do contexto que você deu e para que lado ela quer ir, ela vai. Independente se está certo ou não, ela vai te provar por A mais B que você está certo. Saca só nesses dois exemplos aqui. Olha aqui, eu tô com o Gemini aberto só para mostrar essa teoria que eu tô falando que a inteligência artificial é enviesada. Eu escrevi o seguinte: um cliente quer financiar uma casa e eu quero provar para ele que morar de aluguel e juntar dinheiro por fora é melhor. Me mostre com contas para provar minha teoria. Ele me provou com contas aqui para mostrar minha teoria. Então, se você ler isso aqui, vai ver que ele está te provando que financiar é totalmente ruim, mas que vale a pena você morar de aluguel e ir juntando dinheiro por fora. Eu fiz a mesma pergunta, só que invertendo. Eu coloquei, um cliente quer morar de aluguel e juntar dinheiro por fora para comprar uma casa, e eu quero provar para ele que financiar é melhor. Me mostre com contas para provar ele minha teoria. Ele me provou a teoria de que financiar é melhor do que morar um aluguel. E aí eu te pergunto, imagina você, que é uma pessoa leiga sobre finanças e não sabe o que está acontecendo. Como que você vai escolher? Se você perguntou a mesma coisa, se é uma conta racional e matemática, deveria ter um único caminho, que é um dos dois é melhor. Mas dependendo do contexto que você deu e do jeito que você escreveu a pergunta, ele vai te levar para um caminho. Então, mais uma vez, provando que, mesmo para decisões muito importantes, tomadas de decisões, você não deve delegar sua vida para a inteligência artificial, porque ela vai te levar para o caminho que você já queria ir, e nem sempre era o caminho que você deveria tomar. Então, resumindo tudo, para de utilizar a inteligência artificial para tentar organizar sua vida financeira. Não vai dar certo. E eu também queria saber de você. Você já utilizou a inteligência artificial para organizar suas finanças? Você conseguiu ou não? Eu queria me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Estou compartilhando tudo que eu vivenciei e que todas as mais de 60 famílias que eu atendo mensalmente vivenciam, me perguntam. Então, fiz um resumo de tudo isso. Mas se você tiver tido uma experiência diferente, eu queria ouvir. Então, deixa aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, que eu vou sempre trazer essas discussões aqui sobre finanças, inteligência artificial, neurociência, planejamento financeiro. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!